Qual a coisa mais poderosa do mundo? Seria a fé? Seria o amor? Ou seria a força da natureza? As enchentes eram ouvidas somente pelo rádio. Vai ter enchente, vai trancar a ponte, vai dar uma enchente grande ou vai dar uma enchente pequena. E a nossa vida não era afetada de modo algum. As enchentes pequenas aconteciam uma vez por ano, tinha anos que não aconteciam, tinha anos que aconteciam 2 ou 3 enchentes pequenas, que de qualquer forma não afetaria a nossa vida. Se a gente fizer uma retrospectiva de 2011 a 2022, as cheias sempre foram onde as águas subiam e nós retirávamos as famílias, né, das suas residências, trazíamos para o alojamento temporário, né, muito no Parque do Imigrante, né, e quando as águas baixavam, as famílias retomavam para casa. Todo o atendimento da Secretaria, né, Municipal de Desenvolvimento Social se concentrava muito dentro do abrigo. Mas lamentavelmente ainda hoje, quando ele passa dos 19, chega a 19,50, perto de 20 metros ou aproximadamente 6, 7 metros acima do normal, ele começa a atingir algumas residências. Como cotas, 13 metros é o nível normal do rio Taquari, com relação ao nível do mar. 15 metros nós entramos numa cota de atenção, então é 2 metros acima do seu normal. 17 metros nós entramos numa cota de alerta. E 19 metros é a cota de inundação, que é onde é que começa a atingir as primeiras casas. Primeiras casas no bairro Centro, ali, no Valão e Francisco Oscar Carnal. Então a gente já começa a retirada dessas famílias a partir dos 19h30, a gente já, por precaução, já retira essas famílias desses locais. A saída de casa da família, os transtornos que isto gera, só quem já residiu em área alagadiça para poder configurar, para poder transmitir com mais exatidão. É um trauma que fica principalmente nas crianças, nas pessoas mais velhas, é uma despesa acentuada com a perda da qualidade dos móveis e até mesmo na contaminação da residência. Sabrina Gerevini e Fábio Gerevini são filhos de Ivete Gerevini, uma família residente em Lajeado que perdeu tudo nas últimas enchentes. Sabrina é casada com Max e Fábio com Diane. Nenhum deles imaginava que o rio Taquari fosse capaz de mexer com as estruturas do seu lar. A gente tinha uma vida média, né? Mediana. A casa era paga, já eu tinha ela quitada já há mais de 15 anos, né? Então a gente tinha uma vida bem estável, assim, bem tranquila, né? Era, bem dizer, tranquila, tinha muita alegria de estar morando perto dos meus 3 filhos. Nós era comprar mais uma casa, aumentar a família, que já tinha sido aumentado, né? O dia a dia era, levantava sempre cedo, tomava um chimarrão com o Max na frente de casa antes dele ir trabalhar. Daí a gente tomava um café e ele ia. Que era uma coisa que agora a gente não tem como fazer isso porque a gente mora num apartamento, né? Antes a gente ficava na frente de casa sempre esperando, né? Que é uma coisa que dá saudade, assim. Domingo, 10 de setembro. O Fantástico começa com imagens exclusivas. As cidades que ficam às margens do rio já tinham sido informadas sobre o avanço das águas, mas tudo seguia normalmente. Em setembro foi que tudo começou a mudar. Nós morávamos aqui na Avenida Beira Rio, na casa 763, uma casa verde com 2 pés de manga na frente. Começou quando eu vim para casa meio-dia, daí eu passei pela beirada do rio, vi que ele estava alto já, mas eu achei que não ia dar uma enchente tão alta, né? Daí a gente começou a falar, que daí todo mundo começou a ligar que ia dar enchente, que era para nós sair e coisa, mas aí a gente sempre achou, como sempre deu enchente e nunca pegou, a gente achou que não haveria necessidade. E aí nós ficamos naquela, não, isso não vai dar enchente, mas vai ser o normal de sempre, que vinha só até o quebra-mola ali e não pegar nas casas, né? Então a gente trabalhava com uma cota, mas ela acabou ultrapassando todas as medições que nós tínhamos até então,
e acabou, inclusive, causando óbitos na cidade, né? O Max queria ficar, daí eu disse, não, eu não vou ficar, eu vou pegar as crianças e vou lá pro teu pai. Daí foi o que eu fiz, enchi o carro do que eu podia, peguei a térmica, chimarrão, que era uma coisa que todo dia de manhã era o que a gente fazia então, né? Eu acreditava que não ia dar uma enchente, nunca acreditei na verdade, né? E aí a gente pegou o que pôde, e aí a gente se viu não ter onde morar. Daí a gente ficou 26 dias na casa do pai do Max, na garagem. Com as crianças, o Pedro era pequenininho, né? Não tinha nem 2 anos, e aí foi muito triste, assim, né? E aí quando desceu, viu que tinha arrancado o telhado, estragado a janela, porta e coisa, e daí não teria mais como a gente voltar a morar, quebrou a cerca, a grade, coisa arada, né? Não, eu queria voltar, mas aí a Sabrina não queria porque ela tinha medo da enchente mesmo, né? E todo mundo tá falando que ia dar uma enchente de novo, né? As águas sobem, fazem uma devastação e a gente tem que lidar, além do acolhimento temporário das famílias, pensar no acolhimento pós-abrigo temporário, né? Onde as famílias vão ser realocadas em virtude da perda das suas casas, né? Então é um momento difícil quando chega, né, a enchente de setembro de 2023. Em seguida, no dia 8 de setembro, era o meu aniversário. E eu nem lembrava do meu aniversário. E aí foram feitas 2 festas surpresas. Uma aqui na enchente, estava todo mundo aqui limpando e foi tudo sujo, todo mundo por o barro. E uma na casa de uns amigos nossos que daí que vieram ajudar a limpar também, né? Fizeram lá também. E aí tava lá, todo mundo, fizeram um churrasco, tudo, né? Eu nem lembrava que era o meu aniversário. E não sei lá, foi bem difícil, né? Mas agora contando a gente vai lembrando como tinha acontecido, né? O meu avô morava aqui do lado, então, de casa, né? E ele sempre comentava que essa casa tinha sido construída 1,20 m mais alta que a enchente de 41, que era a enchente histórica, né? E então nunca tinha vindo água aqui, né? O máximo vinha no portão ali na rua, assim, o máximo, as enchentes maiores que deu, tinha vindo no portão na frente de casa, né? Quando foi de madrugada, eu acordei com muitos barulhos. Fábio, levanta, vai ter enchente e ela tá aqui na frente. Eu achei estranho. E aí ele disse, não vai vir aqui. Daí ele voltou a dormir e eu deitei na cama. E o barulho continuou. Passou 20 minutos, eu levantei, daí eu disse, vai lá. E ele disse, por que tu não me acordou? Mas eu tinha acordado, só que tinha passado só 20 minutos. E ali a gente não dormiu mais. Eram 7 horas da manhã e um muro caiu. E nós estávamos sentados na varanda e tinha água na varanda e nós estávamos ali. Eu disse, vamos subir para o forro? Essa enchente vai pegar dentro de casa. E eles, não, eu disse, vamos subir para o forro sim, pega uma escada. E a minha sogra disse, eu não vou subir para o forro, eu nem consigo. Eu disse, nós vamos te guinchar para cima. E nós puxamos ela para cima e lá a gente ficou. Eu quebrei o forro sabendo que ali tinha um alçapão em cima, né? Quebrei o forro para a gente conseguir subir, porque a água começou a entrar dentro de casa. Quando viu, já começou a bater na canela, chegou no joelho. A gente não sentiu fome, não sentiu sede de ficar tantas horas, né? 14 horas no sótão, né? E não dava para acreditar, sabe? A água só subia. Deu foi 1,80 m dentro da casa de água, de setembro. E a gente ficou no sótão, né? Em cima do sótão. E a gente ficou ali. Ficamos mais de 14 horas. Sem comer e sem tomar água, sem nada. Porque a gente não deu tempo. Não lembremos também, não deu muito tempo, porque veio tão rápido aquela coisa. Vindo, a gente só pensou em subir, né? Quando eu olhei assim, a água estava dentro de casa. E era uma correnteza muito, muito forte. Eu só lembro de orar a Deus, Deus, abre essa correnteza e não deixa chegar na minha casa. Porque eu sabia que nós estávamos dentro do rio. Aí a gente ficou lá em cima, na hora estava com medo que poderia cair a casa, mas graças a Deus a casa resistiu, né? E eu lembro muito dos gritos das pessoas que gritavam, me ajuda, socorro, socorro. Nós esperamos baixar e a gente desceu e eu lembro daquele barral assim, muito
muito barro, e eu não acreditando no que tinha acontecido. Quando a gente desceu, depois que abaixou a água, que deu para ir para a rua, aí fomos na terceira vizinha ali, acho que era a terceira, quarta, uma casinha de 2 pisos, e o casal estava em cima. Daí a gente foi lá, pediu se ela tinha uma coisa para nós comer. Nós estávamos em 5, e daí ela deu 6 bananas para nós. Então cada um, deixamos 2 para o Fábio e nós comemos uma cada um. Foi para o dia, a comida do dia. E eu lembro que a gente dividiu as bananas assim, uma para cada uma, para alimentar para aquela hora, né? Continuamos aqui em setembro, limpamos tudo, aí não vai mais dar enchente, vamos começar a arrumar nossa casa. E aí foi onde a gente pintou a casa, o Fábio refez todos os muros. Depois a gente limpou a casa, tudo, né? Limpemos a casa, aí bastante amigos nossos, veio assim uma galera grande ajudar a limpar tudo, lavar, né? Aqui nos fundos tinha feito todos os muros de novo, estava tudo pronto já. Tinha aterrado onde que tinha cavocado, tinha emparelhado, feito os muros, estava ajeitando a casa, né? Domingo, 12 de maio, Rio Grande do Sul, um estado devastado em alerta constante. Maio de 2024 vai ser lembrado como o mês em que o Rio Grande do Sul se viu diante da maior crise humanitária da sua história. Então, começou a chover em maio. A gente fez de tudo, acionou secretarias, acionou todos os meios que a gente podia, inclusive nós tivemos o reforço de muitas pessoas de fora, o reforço do Exército, da Marinha. Em maio ela simplesmente superou, e não foi só aqui, né? Superou todo o estado, então superou tudo que nós tínhamos visto até hoje. Vamos começar a levantar as coisas. Começamos a levantar as coisas, começamos a encaixotar coisas, começamos a carregar coisas que dava dentro do carro, lotou o carro. Daí ele tinha até alugado um carretão, porque estavam falando de enchente. Enchemos aquele carretão. E o que nós não enchemos, nós levantamos tudo até em cima no forro. Bom, se pegar, não vai pegar no forro da casa. A gente estava vivendo o pós-enchente de setembro, se reorganizando, auxiliando as famílias, trabalhando com as questões dos programas habitacionais via calamidade pública, né, a nível de governo federal, governo estadual e do próprio suporte do município. E a gente acaba chegando em maio com toda aquela vivência intensa de destruição, de devastação, de perdas, né? Comecei a levar as coisas lá na mãe, onde a mãe estava morando em Estrela, né? Comecei a levar as coisas com o reboque, com o carro para lá. Os meus parentes que são de longe ligavam e a gente não tinha comunicação, não tinha água, não tinha luz, não tinha internet, não tinha nada. Então, maio de 2024, a gente tem uma enchente aí mais devastadora, né? E que as famílias ainda não tinham superado, né, ou voltado para casa, algumas famílias não conseguiram voltar por perda das casas, né, ter que lidar de novo com as cheias do Rio Taquari. E aí, quando a gente conseguiu, então, contato com eles, aí o Fábio pediu, desce lá embaixo e pega o que tu conseguir, porque como de sempre foi, né, eles passam roubando o que tem, o que sobrou, né? E como ele não conseguiu levar muita coisa, só 2 carretão de coisa, aí a gente então veio aqui para baixo. E quando a gente chegou aqui embaixo não tinha casa. E a gente tinha que falar para ele que não tinha o que pegar porque não tinha casa. A gente teve que contar, mesmo assim eles não acreditaram porque eles não estavam vendo, e mesmo a gente tendo visto não acreditava, né? E aí então e para a mãe também, assim, foi bem impactante, né? Porque uma coisa é ter sobrado alguma coisa ainda, porque é da gente, né? E outra coisa é tu chegar aqui e se deparar com um monte de entulho, né? Minha esperança é que a casa estava aqui, né? E daí foi uma angústia, assim, que, né, tremenda, né? Aí quando eles conseguiram se comunicar com a gente, daí eles falaram que não tinha sobrado nada da casa, né? Aí foi um baque, assim, que foi uma coisa, nem sei como dizer, né? Porque foi uma coisa muito triste, né? De saber que tudo que tu construiu agora não existia mais nada, né?
Virou só um monte de entulho, né? E aí a gente viu que não tinha nada. Nada. Chegamos aqui, eu não acreditava, eu pensava, não pode ter acontecido isso. E aí a gente olhou e não tinha mais nada. Não tinha mais nada nosso, não tinha mais nada do vizinho, não tinha ninguém, não tinha nada. Nada mais. Tinha acabado tudo. Era como se tivesse implodido uma bomba e acabado com tudo. Assim, do dia para a noite. E aí era deserto, assim, tudo deserto. Gente caminhando pela rua, gente olhando, mas deserto no sentido de não ter nada. Foi como se tivesse acabado tudo ali naquele momento. Foi um impacto muito grande para a gente. Os bens materiais se foram. Toda uma vida, né, que foi lutada para conseguir. Eu fiquei bem abalada. Bem abalada porque ao mesmo tempo que eu imaginava que isso podia ter acontecido pela imensidão de água que as pessoas falavam que tinha, porque como não tinha comunicação, a gente não tinha uma ideia em si, porque a gente foi para Estrela e não tinha como vir para Lajeado. Quando a gente chegou e viu que tudo, uma casa grande, uma casa que foi feita para se algum dia chegasse enchente, né, que era meio que inimaginável, né, ela aguentaria, e ela não aguentou. Aí foi bem difícil. Foram dias bem difíceis, porque daí a gente não tinha onde ficar. Nós voltamos para minha sogra, mas lá era pequeno e lá era a casa dela e a gente queria um lugar para ficar. Não tinha um lugar para ficar, não tinha casas para alugar, as pessoas estavam desesperadas. Quando falavam em uma casa para alugar, já haviam alugado, já havia uma lista de pessoas querendo aquela casa. Foi bem difícil mesmo. E não ter mais aonde morar, isso assustou muito. E aí no fim a gente se deparou sem nada, se viu sem nada. O mais difícil foi ver a minha família inteira sem um lugar para ficar. Com uma casa tão grande que a gente não tinha sequer um espaço para morar, para ficar, mesmo que fosse pagando. Quem tinha uma casa para alugar botou uma fortuna. As imobiliárias, algumas nem atendiam, depois até a moça me explicou que tinha pegado enchente também nas imobiliárias, né? E esse período foi bem difícil, foram semanas assim bem difíceis. Eu lembro até de ter voltado a trabalhar porque eu não tinha onde ficar. Então para mim trabalhar seria melhor naquela hora, né? Enquanto eu não tivesse um lugar para ficar, voltei a trabalhar. Foi muito estranho porque ele espalhou a família, né? A gente morava os 4 aqui pertinho, um do outro, né? A gente se via todos os dias. E agora cada um mora para um canto da cidade, né? Não ficou mais igual, jamais vai ser alguma coisa igual, né? A enchente de maio, daí a gente já então não teve como voltar aqui, a gente estava no aluguel social. Nossa casa, então, eu nunca tive esperança em voltar, né? E a minha ideia sempre foi, então, já que não era mais pra gente morar aqui, que a gente fosse arrumar um outro lugar para morar. A gente estava de aluguel, mas dali para frente seria outra vida, né? Morava lá de favor, né? Daí depois, quando eu voltei aqui, eu consegui o aluguel social. Daí eu voltei para Lajeado. Naquele decorrer mesmo, a coisa mais importante foi o apartamento lá, que nós conseguimos alugar ele. E aí tu ter um lar de novo, né? Não pequeno, uma coisa que a gente não queria, mas é um lugar onde que a gente tem para morar, não precisa dividir com ninguém. Tu volta a ter o teu lar, né? Hoje nós temos no município 580 famílias recebendo o aluguel social, né? Nós tivemos a partir de junho do ano passado e julho, nós trabalhávamos com um número de quase 1.000 aluguéis sociais, né, naquele período. E foi um momento bem difícil, né, para as famílias e para o próprio município lidar com isso, né, e dar conta de atender a necessidade, né, das famílias, auxiliar nesse processo também. O aluguel, ele vem atendendo a necessidade emergencial da perda da moradia para as famílias, né. E daí a gente então conseguiu essa casa que a gente mora hoje, a gente conseguiu aluguel, daí encaminhamos aluguel social. Aí a gente ficou 6 meses ali no aluguel social e
graças a Deus a gente conseguiu um financiamento para comprar essa casa, né? E hoje a gente comprou ela, né? Graças a Deus conseguimos financiamento e conseguimos comprar essa casa. E hoje temos uma casa para morar de novo. Hoje a gente está então morando num apartamento, um lugar bem bonito, um bairro bem bom. E para a gente conseguir se adequar lá foi bem difícil, porque pelo tamanho, porque a minha casa tinha uma cozinha e uma sala muito grande, que é do tamanho de todo o apartamento. E aí então, assim, o espaço é muito pequeno, para as crianças brincar, correr, não tem espaço, daí seria só na rua, né? E hoje a gente está contente por ter onde morar e sem risco de água, que é o nosso maior trauma, né? Mas hoje a gente não tem vontade de sair de lá, que nem eu até comentei, eu disse, agora eu não tenho vontade mais sair daqui porque eu me sinto segura ali, né? Mas no começo, assim, o Pedro, nós parávamos na frente do portão do prédio, abria o portão que ele olhava assim, ele entrava em desespero e ele pedia, não vamos ficar aqui, eu não gosto de morar aqui, eu não gosto, ele dizia, vamos para nossa casa. E aí não tinha que entrar, ele entrava chorando, ele saía chorando de lá. E aí hoje já está até mais tranquilo, mas ainda a gente sente muita falta, né? Mas é uma coisa que não volta, mas porém temos onde morar em um lugar seguro, né? Que eu me apegava a muitas coisas, né? Materiais, né? E depois do acontecido assim, né, eu vi que o importante é a vida, né? A vida, as pessoas, os amigos, né? E isso que eu acho que mais mudei assim, pensar né, e as coisas foi nisso, porque antes me apegava a muitas coisas, né? Mas eu vejo que isso é importante, né? Mas o mais importante é a vida, né? E os amigos, da gente ter os amigos, que tanta gente me ajudou, que eu nem imaginava vieram aqui me dar uma mão, ajudar a limpar a casa, dar força para continuar, né? Muito pesado, sabe? Para tu lembrar das coisas, tu lembra todo dia, toda hora, tu pensa naquilo. A gente vem aqui para baixo, a gente não se conforma, né? Mas o que vão fazer? Contra a natureza ninguém tem força, né? Tornar outros espaços de bairros elegíveis pelas famílias também para ressignificar e reconstruir o seu lar. E o lar é isso, é um espaço onde tu vive com a tua família, né, que tu constrói memórias, né? Planos para o futuro é a gente conquistar a nossa casa própria, então, né? E o Max até já deu entrada, porque eu não posso financiar nada no meu nome, porque a casa ali está no meu nome, então eu não consigo financiar. E a gente está aguardando ainda todo o processo, já vai fechar 6 meses que a gente deu entrada nisso, né? E aí a gente está aguardando. Vai ser uma casa bem pequenininha, mas daí, porém, vai ser nossa, né? Que por mais que a gente tenha onde morar, mas a gente quer alguma coisa que seja nosso, né? Para dizer que é nosso mesmo, né? E também é num lugar seguro que também não vai água, né? Continuar, simplesmente continuar a vida e tentar esquecer a gente não consegue, né? Mas tentar voltar a uma vida normal. A gente sabe que teve muitas situações de saúde mental, né? De adoecimento psíquico em virtude dos traumas vivenciados pelas enchentes, né, pelas cheias, por tudo que a gente viveu. É difícil ainda falar sobre isso, né? Olhar para o nosso ano de 2023, a partir da enchente, olhar para o nosso ano de 2024 e pensar em tudo que o município viveu e que foi muito intenso de sofrimento, de perdas, né? E ressignificar. Mas acredito que sim, a gente pode fazer a diferença, né? E construir um novo lar. Agora ter bastante serviço e conseguir pagar ela, né? E devagarzinho conseguindo conquistar as coisas de volta, tudo, dentro de casa também, os bens e coisa, né? E graças a Deus a gente está tendo bastante ajuda, assim, de amigos, né?
dando força para a gente e ajudando também em negócios e coisas, né? Que a gente está conseguindo conquistar as coisas de novo, né? Eu não tenho plano nenhum, mas a única coisa que eu espero é que meus filhos tenham alguma coisa de novo, que eu me sentia uma mulher muito feliz de ter os 3 filhos, cada um tinha a sua casa. E agora nenhum não tem mais nada, né? Então, eu morava junto com um deles, né, nos fundos, porque o que eu tinha, eu já tinha dado para eles, né? Então, eu não sei, esperança não tenho nenhuma de ter alguma coisa no futuro, porque eu já sou de idade, né? Então, tu não tem mais chance na vida para conquistar alguma coisa. Fizemos o financiamento da Minha Casa Minha Vida. Estamos esperando vir a aprovação da Caixa, só falta assinar. Mas também já estamos chegando no prazo final da Caixa, que é os 6 meses, né? E construir uma casa, um lar de novo, que seja nosso, um espaço nosso, né? Construir com ela a referência de lar, né? De novo espaço, ressignificar aquelas perdas que ela teve, sejam perdas materiais, perdas do espaço físico, da casa, da forma como a casa foi construída também, né? Que tem memórias importantes, memórias afetivas que fazem, né? Muitas vezes elas não querer sair desses espaços, né? Ou retornar para esses espaços, ou querer que a casa seja construída naquele mesmo espaço onde não é possível. Mostrar que o lar, a referência de família, são construídas a partir das nossas vivências. As águas, elas podem ter levado tudo, mas elas não levaram a minha fé. Porque a fé é o que mantém a gente em pé. A fé é o mais importante de tudo, porque tendo fé, a gente tem tudo. O caráter da gente, né, isso não foi capaz de levar. Porque a gente é o que a gente é antes e depois, né? A esperança, né? E a vida. Família, caráter, a dignidade e a disposição de um recomeço de novo de tudo. O que a água não levou foi a fé em Deus. Que isso a gente, né, agradece que todos ficarem vivos, né? Não deu perda nenhuma de vida, né? Da nossa família, porque deu muita morte, né? Muita gente que faleceu. Então, a fé em Deus que faz a gente continuar. Uma saudade é realmente ter a minha casa cheia de gente, assim, de amigos, e que eu acho bem importante, que isso foi uma coisa que fez muita diferença para nós. Que nem quando aconteceu tudo que aconteceu, veio pessoas assim que a gente jamais imaginou, quando viram, estavam todo mundo ali ajudando, e a gente ficou muito grato por tudo, e é uma coisa que eu tenho muita saudade, assim, de poder receber, de poder estar sentado na rua, sabe, assim, num lugar que nem ali tinha grade em tudo, então as crianças podiam brincar e a gente podia estar ali junto, sentado no meio, sem problema, sabe? É uma coisa que eu tenho bastante saudade. Voltaria para casa, com os amigos, com um chimarrãozinho de manhã cedo. É que eu lembro muito da nossa casa cheia, todos os finais de semana. Como aqui era um local grande, bonito, assim, na beira do rio, a gente sempre tinha muita visita, muitos amigos, que realmente quando a gente só percebeu isso quando deu enchente, quantos amigos a gente tinha. Nós não ficamos sozinhos limpando, muita gente veio limpar. E às vezes eu lembro de quantas vezes a gente ficou assim, num domingo, tomando chimarrão, né? Ou vinha um sábado, conversava, ficava o dia inteiro aqui em casa, sabe? Às vezes na piscina, às vezes na garagem conversando. Então isso é uma coisa que eu acho que não volta mais. Ela deu 6 bananas para nós. E eu lembro que a gente dividiu as bananas assim, uma para cada uma. Realmente ter a minha casa cheia de gente, assim, de amigos, e que eu acho bem importante, que isso foi uma coisa que fez muita diferença para nós.
chimarrãozinho de manhã cedo. Simplesmente continuar a vida e tentar esquecer a gente não consegue, né? Mas tentar voltar a uma vida normal. Eu suponho que a coisa mais poderosa do mundo seja o lar.